Dando prosseguimento às correções das duplas de questões que estão sendo enviadas diariamente, a gente está olhando aqui para uma das questões da UBR 2021, primeira fase, a questão 11, que é essencialmente sobre interpretação de texto e análise histórica. Então fala-se aqui sobre o termo robô, a origem do termo robô, sobre a computação aplicada à robótica, robôs cirúrgicos, etc. e tal. É um típico conjunto de informações em questões de interpretação de texto da UBR, onde se fala muita coisa e tem que se prestar atenção sobre qual é o foco. O foco nesta questão está justamente no que fala ali, segundo Remon, é impossível compreender seu tempo para quem ignora todo o passado, ser uma pessoa contemporânea e também ter consciência das heranças consentidas ou contestadas. E a próxima frase que fala sobre o caráter da história e o caráter instrumental da história para a compreensão das experiências sociais, culturais, tecnológicas. Por que eu falo isso? A gente tem que assinalar a alternativa correta entre as 5 que temos aqui. E elas são justamente alternativas que discutem sobre o papel da história e em cima do que o texto afirma, né? Então, essa parte de cirurgia, etc., ela não tem nada a ver com os itens que estão sendo colocados aqui. Por isso é importante, nessas questões de interpretação de texto, ler com muita atenção as alternativas. Ela também é a típica questão onde a gente tem que escolher, às vezes por eliminação, qual é a resposta correta. Porque vejam vocês assim, começando pela primeira, né? O ensino da história não apenas contribui para o desenvolvimento da consciência, mas dá suporte à construção da identidade do indivíduo. Parece que vai ao encontro do que está sendo afirmado aqui. Agora, a gente tem que prestar um pouco de atenção nas demais. No decorrer dos períodos históricos, a fundamentação teórica que incita a obediência das leis foi a principal contribuição da história na formação cidadã. Não tem nada a ver com o que está sendo colocado aqui. Então, seria algo a ser totalmente descartado, certo? Então, esta aqui, totalmente descartada. A história, em uma visão contemporânea, passou a ter como prioridade tudo do presente. Isso aqui não fala absolutamente nada, então pode ser descartada. A história, como ciência básica fundamentalmente teórica, incide de forma relativa e tênue nas atividades práticas da vida humana, sendo neutra em relação à política. Acho que não é uma coisa que seja viável, porque está se colocando aqui, né, que ela tem importância fundamental. Então, ser tênue na prática humana e ser neutra é algo contestável. A história, na atualidade, passou a ter como prioridade somente o estudo do emprego de mão de obra, dando ao passado caráter arcaico e antiquado. Também vai justamente na contramão do que está sendo afirmado. Então, por eliminação, a gente poderia assumir automaticamente a A como resposta correta. Vejam que mesmo que fiquem algumas dúvidas, algumas dessas questões são claramente, algumas das afirmativas são claramente opostas ao que está se pedindo, o que está se falando no texto. Então, que fiquem 2, no máximo 3 alternativas, pelo menos já se filtrou um pouco. E na pior das hipóteses, se reduz a questão da aleatoriedade, digamos assim, de dar o chute, certo? Como se fala, assinale a alternativa correta, é quase certo que só vai se pedir uma alternativa de fato. E de fato é. A A é realmente a resposta correta deste, e ela valia 3 pontos na nossa prova da OBR 2021, primeiro ciclo. A outra questão que está aqui é da OBR 2020, que trata da primeira fase e que trata justamente da discussão a respeito do serviço de entrega automatizado da Amazon, que está sendo implantado aos poucos. Então fala a respeito dos planos da Amazon, dos testes iniciais dos robôs de entrega, as características do robô, como tendo 6 rodas para levar pequenas encomendas e tudo mais. E, continuando aqui, o que ele fala aqui é qual a alternativa correta, né, ou as afirmativas corretas, em que ele coloca aqui no corpo do
do que está se pedindo, que poderá ter mais de uma alternativa, mais de uma afirmativa. Mas, olhando com calma, observa-se que elas são bem sobrepostas, vamos colocar assim. Não tem duas que são parecidas assim, ou que coloquem partes complementares como corretas. Por exemplo, aqui, o texto fala da importância do modelo mecânico do robô. Se observar com bastante atenção, primeiro que não se fala dos robôs de 4 rodas. Em nenhum momento no texto se fala sobre os robôs de 4 rodas. Então isso aqui já estaria, por si só, descartado. A gente tem que prestar atenção nisso. Mesmo que não conheça todos os detalhes sobre quais são os estilos de narrativas, reportagens, etc., o mero fato de colocar informações que não estão ali já são suficientes para poder descartar. O termo Amazon, o texto Amazon amplia serviço de entrega com robôs pode ser considerado reportagem, pois além de ser informativo, contém a opinião do autor. Este aqui é meio difícil de dizer se é ou não reportagem, mas se observar com bastante calma, me parece que ele não bota nenhuma opinião pessoal. Então vou deixar essa aqui na geladeira. Não vou descartar ainda, apesar de achar que não é. O termo Amazon, o texto, pode ser considerado do gênero notícia, pois é um texto curto e impessoal, sem apresentar a opinião do autor e provendo detalhes dos robôs, como ele ter 6 rodas. Esse aí parece bem mais factível do que o outro. Então esse aí também eu vou manter. O texto expõe a visão do diretor Sean Scott, que é o Scott é um sujeito da Amazon, então o chefe do projeto, e que relata e tal o significativo impacto, parará, e é um relato. Não, ele não está exclusivamente na visão do diretor. Ele está, na verdade, comentando o que o diretor falou a respeito como mais um elemento da reportagem ou da notícia. Então essa aqui eu posso tirar tranquilamente. Aí fala aqui relato, pois descreve a atuação dos robôs autônomos no serviço de entrega. Não. Ele também não fala especificamente dos robôs autônomos no dia a dia, e sim sobre todos os detalhes de como o serviço está sendo implantado, quais são as cidades de teste, como é que está funcionando e tudo mais. Então este aqui eu cortaria sem maiores problemas. Sobram essas duas aqui, mas aí é que está a questão. Eu não enxergo a opinião do autor em nenhuma das duas, então eu cortaria essa B. Se eu fosse arriscar, eu não chamaria B e C, porque elas não são complementares, pelo contrário, elas são opostas, porque um diz que há opinião e o outro diz que não há opinião, então só pode ser uma das duas. E eu ficaria com a C, porque é bem característico daquele texto, ser curto, ele ser impessoal e fala sobre os detalhes do robô, como tendo 6 rodas. Então eu fecharia com a C, e fechando com a C, fecharia correto, porque é a resposta do gabarito, e valendo 3 pontos. Então, essas aí são as questões do primeiro dia dos treinamentos da OBR.